Começa agora o Contraplano, que leva cultura e informação para dentro da sua casa. E hoje falaremos sobre crônicas e registros de experiências com o livro Sempre Tem Alguém, de Elton Rivas, que está aqui no estúdio e vai nos dar mais detalhes sobre a sua publicação e seus projetos. Tudo bem, Elton? Tudo bom, Patrícia? Como que é para você? Você sempre está como o jornalista que entrevista e hoje sendo entrevistado. E aí, entrevistado nesse programa, eu já apresentei esse programa também aqui na TV Você Câmara. Esse programa. Foi parte da equipe, né, que criou, e acho que eu fui o primeiro apresentador do Contraplano aqui na TV Câmara Jacareí. Então é um prazer estar aqui agora nesse papel de entrevistado. Lançando seu livro. Lançando um livro, trabalho diferente do trabalho que a gente faz como jornalista, né? Sim. Para começar, né, o seu livro chama Sempre Tem Alguém, que é um dos títulos de uma das suas crônicas, né? Por que você escolheu essa crônica e esse título? Então, a história dessa crônica é uma história, né, para quem não leu o livro, é de uma pessoa que sai de casa e ela tem um filho que é deficiente físico e todos os dias ela conta com a ajuda das pessoas para poder se movimentar pela cidade de São Paulo com o filho, subir no ônibus, atravessar uma rua. Era uma senhora muito velhinha e ela tinha dificuldade de empurrar a cadeira de rodas. E ela falou isso pra mim, que pra gente nunca se preocupar, porque sempre tem alguém que ajuda e tal. E aquilo me marcou muito, né, quando eu escutei, porque a gente sai de casa, eu escrevo no livro pensando sempre que vai acontecer alguma coisa ruim, que a gente não deve confiar nos outros, a gente escuta muito isso. E aí conhecer uma pessoa que ela tem a garantia, ela tem a certeza de que alguém vai ajudá-la. Então eu sempre achei... Aí a crônica ficou com esse nome porque foi algo que ela falou mesmo. Uhum. E quando eu comecei a juntar as histórias, né, do livro, porque o livro ele não nasceu da minha ideia, eu vou escrever um livro. Eu já tinha as histórias e resolvi publicá-las, né? Uhum. Eu comecei escrevendo para mim mesmo, em cadernos, em papeizinhos. Depois eu criei um blog que a gente nunca mostra para ninguém, e de vez em quando você posta um texto, alguma coisa. Então quando eu resolvi juntar as histórias, aí eu achei que Sempre Tem Alguém era um nome muito bom, assim, porque de certa forma todas as histórias falam sobre as pessoas, falam sobre relacionamento que a gente tem com as pessoas, sobre os encontros e desencontros que a gente tem com as pessoas. E crônica é muito isso, crônica é uma coisa do cotidiano, né? Uma forma de perceber a vida cotidiana, e na vida cotidiana sempre tem alguém pra gente perceber. A diferença entre crônica e conto é isso, assim, é você falar sobre o cotidiano? Então a pessoa que compra seu livro, ela vai estar contemplando crônicas mesmo. A crônica geralmente ela é um olhar mais... Ela tem uns gêneros literários, né? Nem vou me arriscar a ficar fazendo a diferenciação do conto, da crônica. O primeiro livro que eu escrevi era de contos, né? A crônica, eu brinco, aqui veio... Já veio aqui, acho que o Fabrício Cunha, que fala da autoficção, né? Então, eu também faço autoficção, que é esse gênero que o Cortázar, esses escritores latino-americanos fazem, que é uma forma da gente contar um monte de verdade, falando um pouco de mentira, mas falando que é mentira para poder dizer a verdade. É uma forma de perceber o mundo. Então, a crônica, ela sempre é essa coisa do olhar do dia a dia, né? Você pegar um fato cotidiano, corriqueiro, e fazer um registro dele com um olhar um pouquinho mais aguçado, que às vezes você está contando de uma coisa super banal, mas na verdade você está falando de uma coisa que é muito maior do que aquilo, né? De um tema maior do que aquilo, está falando de questões que afetam outras pessoas, e aí você usa uma história de cotidiana para falar disso. Ah, que legal. Uma vez eu li que você fazer o cronista, ele sempre enxerga pelo buraco da fechadura, né? Da vida, assim, do cotidiano. Você concorda? Assim, você tem um olhar diferente? Você pensa, vou fazer uma história sobre isso, ou vou escrever sobre isso? Às vezes, eu concordo, sim. Acho que o pessoal, quem escreve crônica, eu gosto... Né, eu lia muito crônica quando eu era criança, assim. Eu gostava mais de ler crônica do que ficção. Tinha umas coleções que era para gostar de ler, assim, que... A gente até tem as imagens aí, aqui. Para gostar de ler, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga. Eu li São todos... Suas referências? Eu li todos os volumes, assim, a gente lia na escola, são os caras clássicos, assim, da crônica, né? E eu crescia lendo isso. Eu li a coleção Vagalume também, que já tá aí a coleção Vagalume, olha aí, incrível. Isso te motivou, assim? Eu lia bastante quando eu era criança. Ser escritor? Você pensava, eu quero ser escritor porque eu gosto muito de ler. Eu tinha essa fantasia de ser escritor quando criança, né? Eu queria ser astronauta, né? Como toda criança que vivia com a cabeça no mundo da lua. Daí eu descobri que tinha que gostar de matemática, eu vi que eu não tinha a menor chance com exatas. Eu queria ser escritor. Eu acho que foi essa ideia de querer contar histórias
que me fez estudar jornalismo. Assim, eu procurei o jornalismo, eu nem sou muito ligado no factual, mesmo na faculdade, aquela coisa do dia a dia, do hard news, nunca foi muito o que me interessava. Me interessava já por grande reportagem, por documentário, que são sempre de criar roteiro, e as histórias histórias mesmo, de personagens, pessoas. encontrar os personagens. Eu sempre achei que o que me atraía no jornalismo era isso, e a minha trajetória no jornalismo foi muito por isso. Eu estou fugindo da sua pergunta. Eu acho que sim, crônica é olhar de uma forma, é ver aquilo que todo mundo está vendo de uma forma diferente, talvez prestar um pouco mais de atenção. E quem são suas maiores referências como cronista, sobretudo como escritor? Então, eu comecei lendo esse pessoal aí, que a gente viu aí na tela, lia muita literatura infantil, li muito Monteiro Lobato quando eu era criança. Fui uma criança que lia muito, e sou um adulto que lê pouco, assim, vejo muito pouco e vejo muito filme. Então, assim, quando eu escrevo, algumas pessoas que leram o livro falam que parece muito roteiro de cinema, e eu acho que isso não é tão por acaso assim. Eu vejo muito filme, eu estudei roteiro, já trabalhei com roteiro de vídeo. Então, talvez a forma como eu construo a minha narrativa com imagens tem muito a ver com essa escola do audiovisual, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu, quando adolescente, eu tive contato com a obra do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio. Seria muita pretensão minha dizer que o Eduardo Galeano me marcou, a forma de escrever. Eu acho que seria até muito exagero, mas com certeza foi um cara que me impactou muito. Ele escreve com frases curtas. Ele tem uma série que é Memórias do Fogo, em que ele conta toda a história da América Latina. Ele pega um episódio histórico, real, e ele conta de um jeito, ele se coloca em primeira pessoa, no lugar dos personagens históricos, e você consegue acessar a emoção daquele personagem. Então ele conta a história de um jeito muito forte, assim, faz com que você sinta visual mesmo, o que as pessoas viveram naquele momento a partir da perspectiva delas, né? Ele humaniza o personagem histórico, que no livro de história a gente passa por ele, e não sabe o que ele sentia, o que ele pensava. Então Eduardo Galeano faz essa série, Memórias do Fogo, é excepcional, como todos os livros dele, e ele me impactou muito, assim, quando eu li, e eu comecei a tentar escrever como ele. Quando eu era mais novo, eu tentava escrever como ele. Depois, graças a ele, eu comecei a chegar em outros autores latinos, como Mário Benedetti, que também gosto muito do Mário, foi conhecer depois, mais tarde. Eu aprendi a falar espanhol por uma questão profissional, de necessidade de aprender, mas eu, sobretudo, aprendi a ler em espanhol para poder ler o Eduardo Galeano na língua dele. Depois eu fui ler o Cortázar, Júlio Cortázar, ou Cortázar, não sei agora, mas porque Gabriel Garcia Marques, esses escritores latinos, assim, fizeram muito a minha cabeça, assim, durante bastante tempo. Depois eu comecei a ler outras pessoas, eu gosto muito do Nick Horby, que é um inglês, que quase todos os livros dele viram cinema, Alta Fidelidade, Um Grande Garoto. Também ele tem um jeito de escrever muito legal, ele trabalha muito com o universo pop, tem uma linguagem também muito cinematográfica, você tá lendo como se estivesse vendo um filme. Legal. Então esses caras, esse caldeirão aí de influências acaba... E Brasil eu gosto muito de Chico Sá, né? Eu acho que a gente que tá escrevendo crônica, assim, Chico Sá é fantástico, assim. Ele pode falar algumas coisas que, se outras pessoas falassem, seriam acusadas de preconceito, machismo. Mas ele tem quase que uma autorização para falar do que ele quiser, porque ele tem um jeito muito legal de falar dos temas, e eu acho muito legal ler o Chico Sá também. Você até comentou do Galeano, você também, assim, lendo o seu livro, dá para perceber a riqueza de detalhes que a gente começa a entrar um pouco na história e visualizar. E você também usa textos curtos, né? É um estilo seu ou é para deixar a leitura mais leve? Acho que é uma confluência de fatores aí. Eu acho que como eu escrevia na internet, sobretudo na internet, e o texto geralmente era mais curto, assim. E uma vez me falaram uma frase, e falaram para mim que foi o Drummond que falou, eu não sei se é verdade que o Carlos Drummond falou isso, que escrever é cortar palavras. Então sempre que eu escrevo um texto, eu tento cortar palavras que eu acho que estão desnecessárias, estão sobrando no texto. Então eu procuro ter esse estilo mesmo, de escrever mais direto, mais cru, né? Usar uma linguagem, eu misturo gíria, às vezes eu escrevo sem pontuação também, de propósito, e é uma forma mesmo de ser mais coloquial possível no texto. E acho que é coisa também do roteiro. Eu estudei cinema e fiz pós em cinema, estudei roteiro e trabalhei um pouco com roteiro
roteiros que nunca foram filmados, mas e aí que de certa forma eu adaptei para questão da crônica, né? Que a crônica é uma história de fôlego curto, né? Então, eu acho que aí é resultado desse monte de fatores, assim. E você comentou que você assiste mais filmes do que você lê atualmente. Hoje eu assisto mais do que eu gostaria de ler muito mais, mas eu acabo hoje... Você está lendo algum livro atualmente? Eu estou lendo um livro clássico dos anos 70, que eu já caiu na minha mão várias vezes ao longo da minha vida. Eu nunca terminei de ler, agora eu comprei, que se chama Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. É um livro meio hippie, meio budista. Eu não lembro o nome do autor agora. E tem um cara que eu gosto muito também, mas aí não é crônica, que é o Jon Krakauer. É um jornalista. Ele escreveu Na Natureza Selvagem, No Ar Rarefeito, que também já viraram filmes. E ele é um jornalista, ele sempre escreve também sobre essas pessoas outsiders da sociedade, as pessoas que acabam estando à margem da sociedade e que vivem de alguma forma no limite. Assim, gosto muito de ler, acho que ele consegue juntar uma grande reportagem, esse gênero que eu admiro muito, com a ficção, não a ficção, mas com a literatura. E também é muito cinematográfico, assim, ler a obra dele. E você acha que é importante, assim, para ser um escritor, a pessoa ler bastante, gostar de ler, eu acho né? fundamental, né? Acho que a gente tem que gostar, né? Se você está enveredando por um caminho, que é o caminho de produzir textos, você tem que gostar de textos. Tem que ler as pessoas, tem que conhecer o básico. A gente fala o básico, o que é o básico, né? Mas tem algumas pessoas, tem algumas grandes influências, né? Que a gente... Às vezes na escola, a gente é jovem, né? Eu fui ler coisas que eu tinha que ter lido na escola, que a gente lê com má vontade ou não tem maturidade depois, né? Machado de Assis, por exemplo. O Machado de Assis é fantástico, assim, sabe? Sim. As crônicas do Machado de Assis são... Às vezes não nem para ser um escritor, mas todo mundo deveria ler, né? O jeito que ele trabalha, a ironia, a crítica social da época. Então, a gente acaba... E são muito atuais, assim, então é muito legal você se entregar, assim, independentemente da época que foi escrito e que você lê, sempre vai fazer sentido, né? E tem coisas que você vai revisitando, você vai lendo ao longo da sua vida, tem Crime e Castigo, é um livro do Dostoiévski, que é, né, um clássico da literatura universal. Eu li quando eu tinha 18 anos, gostei, mas aí eu reli depois e reli agora recentemente. Sempre tem algo a dizer, sempre... Então você vai mudando e você vai entendendo o livro de outra forma, você vai tendo uma maturidade para lidar com a obra. Então o livro, ele nunca é... Tem livros que você tem que ter, tem livros que você tem que ler e tem livros que você tem que ter na sua casa. E tem uns que você tem que ter e reler, e voltar a eles de vez em quando. E você lançou o seu livro agora em março, né? Primeiro em Jacareí e depois na Casa das Rosas, em São Paulo. Isso. E como é que foi a resposta do público, o feedback? Superou suas expectativas? Superou muito, assim, porque uma coisa é escrever, outra coisa é mostrar o que você escreve para alguém, né? É sempre tem alguém que vai falar, que não vai, sei lá, que você sempre fica preocupado com isso, assim, acho que é mentira. Você até tem imagens do lançamento do seu livro. Vai aparecer aí alguma imagem. Vai aparecer, Aí, olha como encheu. Essas fotos são do Thiago Sonnenwend, dá o crédito aí pro meu amigo fotógrafo que foi lá e... foi muito legal, assim, primeiro porque eu vivi muitos anos fora de Jacareí, né? Eu vivi em Jacareí até os 20 anos de idade e voltei com 34 anos. Então, nesse dia do lançamento do livro, eu revi pessoas que eu não via desde os 20 anos de idade, que apareceram lá, que ficaram sabendo pelas redes sociais e apareceram lá. Então, foi muito legal esse reencontro com a minha cidade, com a cidade onde eu cresci. Eu não nasci aqui, mas eu escolhi viver aqui. Eu me identifico com Jacareí, aqui eu trabalho e tudo, minha família mora aqui. Então teve toda essa coisa que foi muito especial de lançar o livro aqui. Tava a minha professora de primeira série lá, que me alfabetizou. Então foi... Toda orgulhosa também. Teve essa coisa de um ciclo, assim, que foi muito legal. E depois sempre dá um medo, assim, como foi bastante gente, assim, uma hora eu olhei e falei, nossa, as pessoas vão ler o que eu escrevo. Que crônica é muito pessoal, crônica é muito coisas que aconteceram com você. Então, de certa forma, não é só mostrar o que você escreve, os seus erros de construção ou de narrativa, ou os seus acertos, mas é a sua vida, de certa forma, a sua vida que você coloca ali para as pessoas aprovarem ou não, né? E eu no livro, a gente às vezes é politicamente incorreto, tem uma ironia, eu sou muito irônico naquilo que eu escrevo. Então sempre tem a gente acaba ficando realmente, você pensa assim um pouco nisso,
Mas é muito prazeroso também. É como se eu tivesse tirado um peso assim das costas de tomar essa atitude de publicar e de... que a gente fica esperando o julgamento das pessoas, né? E só é julgado quem faz alguma coisa, né? Então, assim, é ótimo quando alguém vem falar bem ou vem falar mal, mas é legal que falem. Ai, que legal. Então vamos para o segundo bloco, aí depois você continua me contando do lançamento do seu livro, como que foi em São Paulo também. E vocês não saiam daí que já voltamos com mais Contraplano. Voltamos com o programa Contraplano. Hoje eu recebo o Elton Rivas, que publicou o livro de crônicas Sempre Tem Alguém, e está nos dando detalhes sobre o processo criativo. Elton, a gente encerrou o primeiro bloco falando do lançamento do livro aqui em Jacareí, também lá em São Paulo. Aqui você reuniu, né, as pessoas da sua família, como você falou, sua primeira professora. E lá, como é que foi com o público que não te conhecia também? Foi bem legal lá, porque... É da editora, né? A editora Giostre, que me publicou o livro, ela tem uma livraria dentro da Casa das Rosas. A Casa das Rosas é um centro cultural, né? Em São Paulo, no domingo, a Avenida Paulista está fechada para carros, então tem muita gente circulando lá, tem exposições acontecendo. E aí foi legal que muita gente que eu não tenho a menor ideia de quem entrava lá e eu acabava conversando com as pessoas e algumas pessoas acabaram comprando o livro e deram até feedback disso. Tem gente que foi no Facebook, comentou alguma coisa. Isso é muito legal, assim, que a pessoa não tem nenhuma referência sua e a sua obra, o que você produz, de certa forma, chega até as pessoas. Aí tô eu lá esperando Essa alguém. Essa foto é lá em São Paulo também. Esses são meus pais, né? Sem esses dois alguém aí, não tinha história para contar. Ai, que legal. Foi muito legal, o lugar é muito, muito bacana. E também apareceram muitas pessoas também que... Esse processo do livro é bem interessante, porque acabam... aparecendo muita gente que a gente conhece, não tem mais contato, e você acaba revendo nesse momento, assim. E pessoas que às vezes estão em alguma história que eu escrevi. Então foi muito bom fazer esse lançamento lá. A gente tem agora perspectiva de fazer lançamento em outras cidades, onde tem a livraria da editora, e também em Mato Grosso, que é um lugar que eu morei 10 anos. Eu ia te perguntar sobre isso, Cuiabá, né? Que é um dos cenários do seu livro, do livro é Cuiabá, né? Tem muita história de lá. Acho que provavelmente no mês de abril ou maio nós vamos fazer o lançamento do livro lá em Cuiabá também. Aí vai fechar total o ciclo Só vai ficar faltando o México, que também é cenário. E essas pessoas que você citou no livro, como que elas se sentem em saber que são personagens também dessas histórias? Eles dão risada, né? Quando eu falei, você tá no livro, o pessoal, o que você escreveu, né? O que você vai falar de mim? A maior parte se sente lisonjeada e tem alguns amigos que estão na história e eu não cito, mas você não falou meu nome, você já teve falado meu nome, me eternizado. Falaram, deixa pro próximo. Porque ao longo desse tempo eu comecei a fazer um blog em 2005. Eu juntei muita história. Uma parte dessas histórias foi pro Sempre Tem Alguém. Mas eu tenho mais material, então provavelmente eu vou lançar, espero, né, poder lançar outras histórias, né? E como que você selecionou essas? Então, quando eu vi que tinham, não necessariamente, eu vi que tinham temáticas diferentes no livro, né? Eu tive o prazer, assim, de ter uma experiência de vida que foi morar com povos indígenas e trabalhar como indigenista há muitos anos. Então eu tenho muitas histórias sobre esse período, né? Dessa convivência em aldeia indígena, ou tive a sorte também de poder ser bolsista e estudar fora do país, e trabalhar em outros países da América Latina com povos indígenas. E eu escrevi muita coisa desse período, né? Então, um livro tem que ser só para isso. Você pretende lançar? Então, eu juntei, e é um material que... Eu era novo, eu tinha 21 anos quando eu fui morar na aldeia. Então, eu fazia diários de campo, assim, porque... Né, de sair daqui com uma ilusão dos índios, que eu ia para a Amazônia, eu achava que era uma grande aventura, então eu tinha que fazer um registro de tudo aquilo que eu estava vivendo, né? E é de crônicas também que você pretende lançar? De crônicas também. E aí tem um outro que eu agrupei, que são outras histórias, que são histórias de desamor, ou de amor e desamor. São outras crônicas, mais de relacionamento, coisas que a gente vive, coisas que alguém conta pra gente,
coisas que a gente imagina. E aí eu tenho... Esse está pronto já, então eu já estou trabalhando nele. E esse dos povos indígenas que eu acho que vai levar mais tempo, porque são memórias afetivas muito fortes, assim. Então eu abro aqueles cadernos, assim, e me reencontro comigo aos 21 anos de idade, morando na Amazônia, trabalhando com povos indígenas, cheio de certezas e ideais que muitos foram se perdendo ou se transformando. Então, para mim, é um processo bem intenso, assim. Mas vou escrever também. Pelo menos esses dois eu vou escrever. E publicar, assim, um livro com as suas histórias é como se fosse também um diário seu, né? Você escrever. Não é nem, às vezes, por lucro, né? Visar lucro. É você exteriorizar mesmo o seu diário, as suas experiências, né? É um desafio. Quem lança livro, assim, sabe que não é fácil. Você tem uma série de fatores de mercado, de editora, de distribuição. Né? As pessoas não leem muito também. Então é engraçado você tá... Mas eu não posso reclamar, a gente está conseguindo distribuir bem o material. Né? Eu brinco assim, a hora que acabar os meus conhecidos, aí vai ficar mais difícil convencer as pessoas a comprarem. Mas, sem dúvida, é um processo longo, assim, é um desafio, e a gente se sente muito realizado assim, de ver. Quando eu vejo que aqui o livro tem a capa aqui do John Douglas, não sei se dá para mostrar. A capa tá bem interessante, que é a gente até tem imagem da capa. Esse livro tem muitos amigos que participaram desse livro, independentemente Qual foi a ideia da capa? Então, foi isso, assim, independente dos amigos que estão dentro do livro aqui, que a gente estão nas histórias, tem os que ajudaram de alguma forma, né? Desde o Thiago, que fez a foto no dia do lançamento, o Guilherme Mendicelli, que fez toda a intermediação com a editora, o Luiz, que escreveu a orelha do livro. A capa é do John Douglas. O John Douglas é um artista plástico, que eu conheci lá em Mato Grosso, quando eu morava lá. Ele grafitava na rua, ele fazia grafite, depois foi trabalhar como diretor de arte. Hoje ele é um artista plástico mesmo, ele mora em Portugal e ele está fazendo muita coisa para além do grafite, para além da pintura. E eu falei com ele numa sexta-feira, porque a editora faz a capa do livro, né? E eu queria que o John fizesse a capa do meu livro. Falei com ele numa sexta-feira pelo Facebook e falei, John, sempre tem alguém, é uma pessoa em meio a outras pessoas, numa multidão. E na segunda-feira de manhã ele me mandou essa capa aí, essa ilustração, com sugestão da cor. Foi bem bacana. E aí foi assim, é muito legal. Eu brinco que se você não gostar do livro, tá bem pago para você ter uma ilustração do John Douglas, que o John Douglas é um grande artista, tá assim, crescendo, né? Brasileiro, tá ganhando mercado, e nossa, é uma honra ter o material dele, assim, de presente. Ele me deu de presente, muito legal, assim, tenho orgulho disso. Você até comentou também, né, da editora, que teve um meio de campo pelo Guilherme Mendicelli, né? Como que funciona? Quem quer lançar um livro, você precisa mandar um material para a editora aprovar? Ou a editora vai até você? Geralmente, assim, o autor de primeira viagem, você tem que fazer essa procura, né? Manda o teu material para as editoras, no site mesmo das editoras, muitas delas têm lá uma área que você vai clicar e vai mandar o teu material, eles vão analisar, ver se está coerente com a linha editorial deles, né? E aprovando ou não, aí você consegue lançar o livro. Aí você tem um acordo financeiro com a editora, você acaba pagando uma parte da publicação, geralmente é assim. Você ganha uma cota, que é de onde você recupera o teu investimento, e aí sempre tem uma cota que é da editora, que vai fazer a distribuição, e você ganha uma porcentagem nisso. Agora existem outros caminhos, né? Tem concursos literários que as pessoas podem enviar, e às vezes a premiação é a publicação, né? Prêmio Sesc, por exemplo, de literatura é assim. Tem outros concursos, e tem pessoas que são convidadas também a escrever. A pessoa, né, muitas vezes, livros mais acadêmicos também, a pessoa recebe um convite para publicar. E tem os caras que são, hoje em dia, está muito na moda os youtubers, os blogueiros estão lançando livros, essas pessoas provavelmente elas recebem propostas das editoras, porque já tem um público fiel que vai acabar comprando. Que já é certo, né? É um mercado, né? A gente fala mercado editorial, é um mercado que tem sua lógica de mercado, de lucro, de distribuição. Mas no meu caso, né, como eu já trabalho, eu não tenho a perspectiva de viver ainda da literatura, né? É uma coisa mais de um desejo mesmo, da realização de um desejo de escrever, seu, né? De publicar, né? e de compartilhar. Sempre tem alguém que lia e falava, você devia publicar essas coisas e tal. E é muito legal você realizar isso, né? Se você conseguir recuperar o seu investimento e conseguir que isso se torne uma atividade, né, profissional, você escrever de forma mais profissional,
excelente, tem muita gente que consegue. Inclusive, no programa anterior, o Fabrício Cunha comentou que atualmente, para ser escritor no Brasil, você precisa ter pelo menos uns 5 livros publicados em circulação, né? Porque é difícil com você as editoras, faz os seus livros girarem. E você vai melhorando a sua relação com a editora também, né? Você lançou bem, né? Que o lançamento em Jacareí aqui, eu sou grato a todo mundo que foi lá, todos os alguém que foram lá. Porque, por exemplo, a editora já me viu com outros olhos já. Tá vendendo bem, vamos levar para São Paulo. Então, isso... E já tá na Livraria Cultura também, na Livraria né? Cultura, tá em outras livrarias. Aí isso é a editora que distribui, né? Ela distribui, as pessoas podem comprar pelo site da editora também, pela livraria, e aí podem comprar com o autor também. Depois a gente vai divulgar aí. E como é que você se sente tendo um livro seu na Livraria Cultura, lá junto com os seus autores de referência, e você tá ali no meio? Eu vou lá fazer foto disso, colocar do lado, assim, dos caras e... é muito legal, Já tá se sentindo parte integrante do time ali? Se sente, não, eu sinto que tem que melhorar muito ainda, mas sem dúvida, é um incentivo, é muito legal, né, o trabalho. Eu já tinha trabalhado com documentário, e documentário é a mesma coisa, quando você faz o documentário, você tem a oportunidade de exibir o documentário numa sala de cinema, num festival, e você olha, assim, tem um monte de gente sentada assistindo o teu trabalho. É incrível, é uma sensação incrível. A gente quer mostrar o trabalho, quer que as pessoas comentem, quer que aquilo impacte elas de alguma forma, né? A gente está aqui na TV, a gente trabalha, às vezes você sai, você tem um retorno de quem está assistindo. É importante esse retorno do seu trabalho. Ele também te orienta naquilo que você está fazendo, o caminho que você escolheu seguir, né? É verdade. E com o livro, livro talvez é a coisa mais pessoal que eu já fiz, né? Um documentário eu dou voz a outras pessoas. Né? Lógico que você monta, você faz o roteiro. No jornalismo, a gente tem que aparecer menos possível. Quem tem que aparecer é a notícia, é o fato. Na literatura, não. Na literatura é você o tempo inteiro, né? Ainda mais crônica. Então, é a coisa talvez mais pessoal, de maior intimidade que eu tenho de relação com alguém que conheceu o meu trabalho. E você tem uma página no Facebook chamada Amunecências, né? Que você... Qual que é a sua relação com as redes sociais? Você acha importante também para divulgar seu trabalho? Eu acho fundamental hoje ser utilizada essa ferramenta. Amunecências é porque tem a palavra reminiscências, que tem a ver com essas imagens do passado, essas memórias, recordações, né? Memórias ou recordações. Quando eu morei com os índios, eu ganhei o nome indígena de Amuná, que é um macaco branco da cara vermelha. Eles me diziam que era um nome de um grande líder indígena, mas era uma sacanagem deles, era uma piada, porque eles diziam que eu era branco, eu ficava com a cara vermelha, eu parecia o macaco Amuná. Então, amunescências é um neologismo com a palavra reminiscências, que são as minhas memórias, as minhas recordações. E eu gostava muito de trabalhar com foto também, eu já trabalhei com foto, já fiz exposição de foto. E eu tinha tudo meio espalhado assim na internet. Eu tinha o blog, aí eu criei um Tumblr com fotos minhas, e eu não divulgava nada, ficava tudo... A gente até pegou, né, como que você está casando agora os seus textos com as suas fotos também, né? Então, eu tinha isso tudo meio espalhado, e aí com o Facebook, né, tá todo mundo no Facebook, e aí eu resolvi juntar todas essas plataformas que eu produzo num lugar só. Aí eu criei essa fanpage, eu criei no começo do mês de março, ela já está com tava com 900 pessoas lá seguindo, é mó legal isso também. Aí no Facebook... Tudo orgânico, né? Sem você precisar patrocinar. Eu patrocinei. O lançamento do livro em São Paulo, eu fiz uma postagem lá para ver se espalhava mais. Mas uma postagem patrocinada. No mais são as redes. Sim. E aí tem alguns textos que as pessoas compartilham, sobretudo fotos, as pessoas compartilham, e aí isso traz novas pessoas que estão longe do meu convívio, que eu não sei quem são. Aí foi quando você doou também os seus livros aqui para a Biblioteca Municipal de Jacareí, né? Doei lá um exemplar para a Biblioteca Municipal e um também lá para a Biblioteca do Parque Meia Lua. E vou doar ainda, espero que até quando estiver passando esse programa, o pessoal da Biblioteca Comunitária lá do Pedra Mar também receba. Também doei um para a Geladeira do Saber. E como é que você se sente, assim, fazendo parte da história de Jacareí, né? Agora, doando seus livros para a biblioteca, sabendo que você vai ficar lá agora. É legal que a biblioteca, o livro vai estar lá, né? É uma forma também de, se alguém quiser um dia encontrar ou esbarrar com o livro de um autor da cidade, alguém daqui, vai encontrar o livro lá. É legal, é uma forma de você meio que deixar lá segurado.
E aí é isso, aí a fanpage é essa tentativa de juntar tudo num lugar só. E é legal que dá pra ver pela fanpage também o feedback das pessoas, né? Você tem uma interação, né, direta, tem umas coisas... Aí, a o gente pessoal até mostrou ali que tem uns compartilhamentos, né? o pessoal lê, tira foto e aí comenta que aquilo tem alguma relação com sua vida. Tem gente que manda mensagem no inbox, né, e conta uma história parecida com aquela história. Aí você fala, pô, a pessoa mandou uma crônica pronta aqui, né? Como que é pra você saber, assim, que uma história sua dialoga com a história de uma outra pessoa? Ou tem algum sentido pra uma outra pessoa também? É legal? Essa é a temática do livro, né? A gente fala sempre tem alguém que tem até... A gente pensa que nós somos os outros dos outros. A gente vê as coisas que acontecem e sempre imaginam que as coisas acontecem com os outros, né? Uma tragédia, às vezes até uma coisa boa, pô, isso acontece com o outro. E a gente esquece que nós somos os outros dos outros também. Então, na verdade, sempre tem alguém, é isso, né? E quando a gente começa a perceber o outro, a gente se torna alguém para o outro. A gente se torna alguém para alguém. Você comenta sobre isso, né? De a gente, às vezes, está assistindo um noticiário e fala, isso não vai acontecer comigo nunca, e de repente, nós somos os outros também, né? Tudo que acontece com todo mundo diz respeito a nós. Então, por isso que é muito fácil que qualquer história, por mais que eu considere ela íntima, pessoal, uma coisa que aconteceu comigo, ela é uma história de alguém. Ela nunca é uma história só sua, porque alguém já viveu isso, alguém já pensou em viver isso, ou tem medo de que aquilo aconteça, ou deseja que aquilo aconteça. Então, sempre tem alguém. Sempre tem alguém, é isso. É essa noção de que a gente tá todo mundo junto, né? A gente vive uma vida que parece ser muito única, mas a vida da gente a gente vive com as pessoas, né? É verdade. E a gente vai dando significado a essas pessoas também. E você tem um blog também que você comentou que você publica. Quem quiser conhecer seu blog, sua fanpage, você tem O blog eu parei de publicar nele. Acho que o blog, quando... Então agora é a história mais do livro, tô mais no Facebook. O blog, ele ficou mais como um lugar onde eu guardo os textos. Assim, eu quero encontrar os textos, ele está online, eu vou lá e procuro no blog. Mas fica lá na fanpage mesmo, facebook.com/amunescências. E para quem quiser comprar o livro... A gente vai colocar um botão lá, você vai poder comprar lá o livro também pela fanpage. E aí eu vou enviar para você com uma dedicatória o livro. Além de todos esses lugares que a gente falou, mas você pode comprar comigo lá direto. Legal, já é uma motivação para comprar direto com você, né? Aí já vem com a dedicatória exclusiva. Então, para encerrar, você pode ler alguma das suas histórias pra gente? Nossa, vou ler. Deixa o pessoal com um gostinho de quero mais para comprar o livro. Vou ler a história que o Renan, que é nosso cinegrafista, com quem eu estou fazendo um projeto paralelo também de documentário, a história preferida do Renan, que é o Sempre Tem Alguém. Que é a história que eu contei aqui para vocês e que dá o título do livro, né? Essa história se passou em São Paulo, quando eu morava lá, eu estudava em São Paulo. Então, sem paciência, eu espero o ônibus no ponto. Ao meu lado, uma senhora empurra seu filho em uma cadeira de rodas. O ônibus chega, não é adaptado. Quase meio metro separam a calçada dos degraus da lotação. Me ofereço para ajudar. Subo primeiro. Ela inclina a cadeira de rodas, eu seguro pelas rodas e juntos subimos com a cadeira e o garoto. Embarcados com muito esforço. Empurro umas pessoas para o lado, esbarro em outras e pronto. Ajeitamos a cadeira, o menino e nós mesmos. Seguimos viagem. Meu ponto se aproxima, me despeço e pergunto para a senhora como que ela vai fazer para descer no seu destino. Não se preocupe, sempre tem alguém que ajuda. E eu, que todos os dias pela manhã saio de casa imaginando que tipo de problema pode me acontecer, eu que desconfio de dias de sol, espero sempre o pior, me surpreendo ao notar que ainda tem gente que sai de casa todo dia, sabendo que alguém vai ajudar, contando com essa ajuda. Mais que isso, tendo certeza que a ajuda virá, que sempre tem alguém. É isso. Que legal. Além de ser uma experiência de vida sua, também fica uma lição para as pessoas, né? E falar só um que esqueci, né, que a gente também já escrevi esse outro livro, que é o Encantos e Malas Sombras. Nem deu tempo da gente comentar muito com a Érica, a Túrcia, a Estela Lemas e a Baruela. Tatiana, que eu também sou muito grato a elas, assim, porque eu escrevia em blog, eu escrevia na internet, e esses são contos. Então, ter participado desse projeto, que é um projeto que foi patrocinado pela LIC, esse livro não foi vendido, ele está na biblioteca, está nas escolas públicas de Jacareí, foi, acho que, também o que me deixou com aquela vontade de escrever e saber, não, eu já escrevi né, dá para arriscar, eu consigo fazer um livro mais, né, de crônicas.
E aí foi o começo também, foi um ponto importante nessa trajetória que começa agora. Sim, bacana. Parabéns pelo seu livro. Obrigado, Patrícia. Muito sucesso agora para os próximos lançamentos e também para as próximas vendas, que você, igual você falou, quando acabar, quando a família parar de comprar e os amigos, né, mas que venham muitas pessoas para comprarem ainda. O pessoal da TV Câmara que está nos assistindo também vai começar a comprar o livro lá no Facebook, você vai encontrar como comprar o livro. Obrigado mais uma vez, vocês também. Eu que agradeço. E o Contraplano fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e não deixem de conferir e adquirir um exemplar do livro Sempre Tem Alguém. Para assistir novamente esse e outros programas da nossa programação, entre na nossa página do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Um beijo e até a próxima!